Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Eu gostaria de iniciar hoje comentando o verso 1 de um poema do dramaturgo e poeta Brecht, intitulado Não desperdice um só pensamento. Abre aspas. Não desperdice um só pensamento com o que não pode mudar. Não levante um dedo para o que não pode ser melhorado. Com o que não pode ser salvo, não verta uma lágrima. Mas o que existe, distribua aos famintos. Faça realizar-se o possível e esmague o patife egoísta que lhe atrapalha os movimentos quando retira do poço seus irmãos com as cordas que existem em abundância. Não desperdice um só pensamento com o que não muda, mas retire toda a humanidade sofredora do poço com as cordas que existem em abundância. Fecha aspas. Existem coisas, fatos e circunstâncias que não podem ser mudadas ou melhoradas. Mas a resistência em aceitar certas condições da vida faz muitas vezes o místico dedicar-se a lutas inglórias, quando ele gasta horas e horas de oração lutando, desejando, tentando dirigir a vida. Por vezes, é extremamente difícil saber o que pode e o que não pode ser mudado. E outras vezes, a mudança só ocorre após a aceitação. Resistência, dizem os mestres, é dor, é sofrimento. Nós podemos interpretar, no verso que acabamos de ler, quando ele diz o patife egoísta, que atrapalha os movimentos, como o eu humano, o eu inferior, o aspecto negativo do ser, que tenta impedir as boas ações. As cordas em abundância podem representar as 1000 formas que existem para aliviar o sofrimento da humanidade, para retirar os nossos irmãos do fundo de um poço, o poço da ignorância, da dor, do sofrimento, da alienação, da miséria, da doença, do abandono. E vamos terminar com uma prece. Senhor, dá-me sabedoria para reconhecer o que não pode ser mudado. Dá-me força e coragem para realizar as mudanças necessárias. E dá-me discernimento para reconhecer o que deve e o que não deve ser mudado. Amém. Vamos começar as nossas perguntas de hoje com a Karina de Niterói, Maria Lúcia. Ela diz: Bom dia, Paulo, Maria Lúcia e estudantes da luz como eu. É possível um estudante da luz continuar um relacionamento amoroso com uma pessoa assediada por entidades, como as do fumo, do álcool, etc.? Se isso acontece, significa karma para o estudante da luz de conviver com essas entidades por causa do assédio à pessoa amada? Eu vou procurar nos nossos ensinamentos agora algo sobre karma. Eu já li muito sobre o assunto, mas ainda tenho dúvidas sobre o que o karma traz, como resolver, como evoluir superando-o. Muito grata, Vitória na Luz de Deus, Karina. Karina, minha querida, está certo que existem entidades de álcool e de fumo, e também que estes hábitos não são usualmente características dos estudantes da luz. Mas será
que eles não têm outros maus hábitos e outras entidades, como, por exemplo, de crítica, condenação e julgamento, de gula, de rancor, ressentimento, mágoa, de sentimentalismo e tantas outras entidades que existem. O fato de estar na senda iniciática indica que o estudante da luz está em busca da perfeição, mas não que a atingiu. Sugiro a você e a todos que desejarem a leitura do texto Precisamos Ser Tolerantes, que pode ser encontrado no botão Ensinamentos. Isso dará a você, Karina, uma compreensão maior daquilo que eu estou tentando dizer. Não é possível responder à sua pergunta se o estudante da luz deve relacionar-se com tal pessoa ou não. Porque cada caso é um caso, e só a própria pessoa pode decidir isso, ouvindo a voz da intuição, a voz interior, que é a voz do Santo Cristo pessoal. Toda espécie de relacionamento é kármico. Pode ser karma positivo ou negativo. Pode ser uma oportunidade de serviço para resgate kármico, para expansão da luz, para o crescimento espiritual. Quando o karma é negativo, é uma oportunidade de saldar dívidas antigas com aquela pessoa. Mas também, em certos casos, o estudante da luz é envolvido em armadilhas emocionais de outras pessoas que se fazem de vítimas para angariar sua piedade e assim poder roubar-lhe a luz e a energia. A proteção diária de São Miguel mantém a pessoa afastada desses perigos. Karina, como você deseja entender mais profundamente a lei do karma, eu sugiro a você o seguinte. Pegue um caderno, e isto vale para todos que desejam aprofundar o conhecimento em determinado tema. Anota ali no seu caderno espiritual, karma, lei do karma. Tudo o que você encontrar nos livros a respeito deste assunto, anote no seu caderno. E você terá, com o tempo, ali um manancial maravilhoso daquilo que interessou a você, para você reestudar, meditar sobre aquele assunto e aprofundar muito o seu conhecimento. Isso é muito importante, ter esse caderno espiritual ao lado dos livros de estudo. Karina, você comenta aí fumo, álcool, etc. Eu penso que isso depende também da quantidade. Uma pessoa que toma lá uma bebidinha numa reunião de amigos de vez em quando, e o outro que bebe todo dia, bastante em casa, isso faz muita diferença. As pessoas que estão sempre bebendo todos os dias, elas não são elas mesmas. O álcool altera completamente a pessoa. É uma porta para entidades que as fazem diferentes do que elas realmente são. Então, é muito importante também que o aluno entenda que ele deve procurar pessoas para namorar, para casar, que estejam livres dessas drogas. Ou seja, eu, quando estava solteiro, eu não buscava namorar uma moça que fumasse. Fuma, não namoro, não quero saber. Eu não procurava esse tipo de namoro. Mas também, Paulo, acontece o seguinte, é preciso, mais do que isso, mais do que o cigarro e a bebida, observar o caráter e a personalidade do indivíduo, a formação moral e religiosa. Porque, às vezes, uma pessoa maravilhosa está envolvida nesses vícios e pode ser ajudado pelo estudante da luz e pode ultrapassar isso, claro, sem forçar a barra, tudo tem sua horinha. E outras que não bebem e não fumam podem ter um mau caráter, podem não ser uma pessoa interessada no desenvolvimento espiritual. Então, tudo tem que ser avaliado, não é assim tão simples, não é? Mas aquelas pessoas, por exemplo, que bebem e vão nos barzinhos beber, e elas vão arrastar a pessoa para esse tipo de convívio. E isso não é o que os mestres querem. Então, se você é um estudante da luz e você quer a sua evolução espiritual, você deve pensar, sim, em unir-se a pessoas que não bebem e não fumam. Agora, se você já é casado com uma pessoa que fuma, que bebe,
e você busca uma evolução espiritual a partir de agora, né? Então você tem que pesar mais as coisas, né? Porque você já tem uma união construída. Mas quando você vai construir uma nova união, eu sinceramente penso que a gente deve pensar muito, a não ser que seja, como Maria Lúcia disse, o plano divino, a união, uma coisa que está escrita para acontecer. A Maria Ângela de Santa Maria, Rio Grande do Sul, nos escreveu dizendo: qual a diferença entre os raios cósmicos e planetários e quando devemos usar um ou outro? Maria Ângela, raios são feixes de luz ou outra energia radiante. Raios são emanações de luz da divindade, que, quando invocada em nome de Deus ou em nome do Cristo, queimam através, explodindo para frente como uma chama no mundo do indivíduo. Os raios podem ser projetados pela consciência de Deus e dos seres ascensos e dos seres não ascensos, através do chakra do terceiro olho, como uma concentração da energia revestida de várias qualidades, tais como amor divino, a verdade divina, a sabedoria divina, a cura divina, etc. O termo raios cósmicos é utilizado com frequência na Grande Fraternidade Branca, mas o termo raios planetários, não. Pelo menos não nas escolas que estudamos. Com o emprego errado da energia de Deus, a prática da magia negra projeta raios com qualidades negativas e anti-Deus, tais como raios da morte, raios do sono, raios hipnóticos, raios de doenças, raios psicotrônicos, mal-olhado, etc. Quando analisamos a fonte de cada raio, a origem deles, entendemos que são energias bem ou mal qualificadas. Ou seja, estas energias são consciências alinhadas ou não com a vontade de Deus. No planeta Terra, nós trabalhamos 12 consciências de Deus, que nós já comentamos aqui no programa. Existem subdivisões destas 12 consciências de Deus. Quando os raios de consciência cósmica chegam até nós vindos do cosmos, eles podem estar trazendo formas de consciências boas ou ruins. Podemos invocar raios da vontade divina em nossas vidas, e é isso que fazemos quando entoamos os nossos comandos de luz de cada um dos 7 raios de Deus. Como também sabemos que existem planetas totalmente dominados por seres do mal, hierarquias malignas, que emitem raios à distância para perturbar a vida dos filhos da luz e dominá-los. E até, quem sabe, de naves extraterrestres que tentam cercar o planeta Terra. Vamos ler agora algumas palavras dos mestres em diferentes ditados e livros da Grande Fraternidade Branca sobre os raios cósmicos, para que vocês possam entender melhor a magnitude desse assunto. No livro Alquimia de Saint-Germain, escrito por Mark e Elizabeth Klaproft, da editora Nova Era, no capítulo 1 está escrito, abre aspas, a lei de transferência da energia. Há 2000 anos, quando o Cristo caminhou sobre as águas no mar da Galileia, sua demonstração constituiu uma manifestação da lei natural da levitação, quando dentro de uma estrutura energética de coesão, adesão e magnetismo, princípios que tornam possível o voo orbital. Os átomos de luz que compõem o corpo do Cristo absorveram, segundo sua vontade, uma quantidade adicional de raios cósmicos e substância espiritual, cuja semelhança com a luz física tornou leve o corpo do Cristo, possibilitando-lhe, assim, andar sobre o mar como se anda sobre a terra. Seu corpo consistia tão somente num raio de luz brilhando sobre as águas. O mais fascinante de tudo foi sua capacidade de transferir sua autoridade sobre a energia para Pedro, através do poder da própria visão que Pedro teve do Cristo, numa manifestação radiosa e iluminada. Contudo, desviando temporariamente seus olhos do Cristo, Pedro mergulhou em uma vibração e vórtice humanos de medo que imediatamente tornaram seu corpo denso, fazendo-o afundar parcialmente
nas águas furiosas. A mão consoladora do Cristo, estendida por puro amor, refez o elo alquímico, e o fluxo de energia espiritual através de sua mão, uma vez mais, elevou Pedro, colocando-o em segurança. Fecha aspas. Vejam a capacidade que as células do ser humano têm, cada uma delas, de manter a luz e de perder essa luz e de mantê-la novamente, como se fosse uma bexiga que enche e esvazia, é claro, com o apoio do Cristo do lado, né, como foi o caso de Pedro, e nós temos o Cristo no coração, do nosso lado, à nossa disposição, para fazer tudo o que Pedro conseguiu fazer, e os outros apóstolos, e muito mais, porque é o nosso poder de reter a luz e transferir essa luz. Nós podemos transferir a energia, o raio de luz, o raio cósmico de luz que recebemos do alto, para o outro, tal como Jesus fez com Pedro. Ele transferiu a energia para Pedro e seguiu. E Pedro conseguiu levantar-se. Isso mostra também que, enquanto Pedro tinha sua atenção no Cristo, ele pairava sobre as águas. E quando ele afastou o olhar do Cristo, ele mergulhou, ele afundou no mar astral. Assim nós também temos o nosso Cristo aqui dentro, e nós podemos manter a atenção neste Cristo e assim superar todas as nossas adversidades. Mas quando nós afastamos o olhar e dirigimos o olhar para o medo, para a treva, para a maldade, aí nós mergulhamos no mar astral. E aí isso acontece rapidamente, como a gente viu ali. Pensando no Cristo, pensando na presença eu sou, nós nos enchemos de luz e ficamos acima do medo. Pensando no medo, na situação do pavor, naquilo que nos ameaça, nós ficamos pesados e atraímos aquele mal para nós. Então é muito, muito importante isso que Maria Lúcia falou, a atenção, né? Colocarmos a atenção no Cristo para anular o mal que nos ameaça. Ainda no livro Alquimia de Saint-Germain, nós encontramos o seguinte texto, abre aspas, Serapis Bey descreve sua visão dos serafins em seu dossiê sobre a ascensão. Os serafins vieram e eram como raios flamejantes de fogo atravessando a atmosfera. E eu sabia que eles possuíam a qualidade de penetrabilidade cósmica. Como raios cósmicos, eles eram capazes de atravessar a forma carnal do homem, os seus pensamentos e sentimentos quando ocorria a penetração, e os serafins atravessavam voando a consciência humana. Que resíduo deixavam para trás ou que absorção conseguiam efetuar? Eu vi claramente que ocorria uma absorção e que um resíduo ficava para trás. Absorção por motivo de transmutação instantânea de toda a substância que se acercava à sua trajetória. Notei também que o resíduo que ficava para trás era de intensa devoção de fogo branco, repleta de uma ânsia de pureza. Eu me apercebi que esta qualidade permanecia na consciência de muitas pessoas, a menos, porém, que esta fosse nutrida ou aceita por elas, a sua decomposição nas suas consciências ocorria relativamente rápido, pois, ao apartarem-se destas ideias, as pessoas faziam com que as centelhas remanescentes dos serafins voltassem ao corpo paterno e abandonassem o lar, onde temporariamente não eram bem-vindas. Fecha aspas para o texto de Serapis Bey, dentro do livro de Ouro de Saint-Germain, e abre aspas para a continuação do texto de Saint-Germain falando sobre esse texto de Serapis Bey. Espero, portanto, que os chelas da luz, cuja esperança estão em Deus e no poder da ascensão, que permaneçam atentos à intercessão dos exércitos angélicos e reconheçam que os exércitos angélicos podem entrar e entram, de fato, na sua consciência. Compreenderão também que sintonizar-se com a consciência angélica, ou seja, com a consciência dos serafins, significa manter os benefícios das hostes seráficas. Eu não conheço poder mais valentemente capaz de prestar assistência a qualquer pessoa para sua ascensão na luz que os efeitos transmutativos para a manifestação da pureza do Cristo cósmico emitidos pelas hostes seráficas. No nosso retiro em Luxo, as meditações sobre os serafins são uma parte muito importante da nossa instrução espiritual. O próprio Jesus passou muito tempo em comunhão com as hostes seráficas. Isto fez com que nele
se desenvolvesse o poder superior que lhe permitiu expulsar demônios e exercer domínio sobre o mundo exterior da forma. O mantra dos serafins, entoado sem cessar diante do trono do Senhor, é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Fecha aspas. Maravilha, vocês vejam que nós podemos pedir esse fogo dos serafins para preencher as nossas células e elevar a nossa consciência e o nosso ser a níveis mais elevados, nos libertando da escória da falsa hierarquia da Terra. É maravilhoso se essa oportunidade de conhecimento que os mestres nos dão de aplicação da lei. Você veja que coisa mais simples aplicar esse mantra. Enquanto você está em casa, vai da cozinha para a sala, da sala para o quarto, são momentos aí vazios que você pode aproveitar, entoar um mantra, enquanto está sozinho em um elevador, entoa o mantra nesses momentos e vai somando durante o dia, você vai purificando o corpo mental, o corpo emocional, a vida vai ficando mais leve, mais tranquila. No livro O Discípulo e a Senda, da mensageira da Grande Fraternidade Branca Elizabeth Clare Prophet, nosso amado mestre Omora diz, abre aspas, o nosso propósito, ó Sheila, com estas pérolas de sabedoria, é pegar na vossa mão e fazer com que passeis suavemente da percepção exterior da mente, da memória e das emoções, sentimentos, percepções e impressões registrados através dos 5 sentidos, que estão ligados a uma existência material, para a percepção interna da alma, através da disciplina, das energias e da consciência. Esta porção da individualidade que investe nessa percepção externa tem que ser retirada do exterior e reinvestida no interior. Nesse ponto, começamos a desenvolver a consciência anímica, a que se dá o nome de percepção solar. Recém-despertados para a realidade da alma, deveis começar a aprender a perceber a vida com as faculdades da alma. Tal como os sentidos físicos, esses sentidos da alma, que permaneceram adormecidos durante íons, estão sendo ativados por correntes cósmicas e raios cósmicos para alinhar de novo aquilo a que chamais o vosso eu com o ponto de identidade, que é, de fato, o vosso eu verdadeiro. Fecha aspas. Elmore. Você veja, isso é realmente a conversão, né? Você convergir para o centro do ser e ter uma mudança total de valores e de percepção da vida, que ao invés de você perceber a vida pelos teus olhos e percepção exterior, você vai perceber através da alma, dos sentidos da alma. É totalmente diferente e eu creio que é por isso um dos motivos que o estudante da luz necessita de estar sozinho, meditando, pensando, porque é só através da solitude que ele vai conseguir uma mudança tão grande de valores. Maria Lúcia, veja, e amigos, que a alma é uma consciência assim como Deus a é, e esse ser consciente de si mesmo é alimentado pela consciência suprema de Deus através dos raios, que trazem essa consciência de cada uma das 12 maiores consciências de Deus, diretamente injetando e preenchendo a alma. Agora, o contrário, o que acontece com os materialistas é utilizar os chakras, que são essas pontas desses raios, né, ancorados no corpo humano, para atuar apenas no físico, e não alimentam a alma desse saber que cada um desses raios traz. Compreende? Porque a alma tem sabedoria. Nosso eu exterior erra, mas a alma tem sabedoria, uma sabedoria inata. E se nós conseguirmos fazer essa mudança e começar a analisar a vida e direcionar a nossa vida vinda das percepções anímicas, nós cresceremos muito, realmente. No livro O Poder da Aura, de Mark Elizabeth Clare Prophet, está escrito, abre aspas, aprenda a expandir seu campo de força para proteção e melhor qualidade de vida. A aura do homem constitui uma verdadeira estação emissora para a energia de Deus e para os seus 7 raios cósmicos. As energias da luz e os próprios pensamentos de Deus e dos mestres ascensos combinam-se com os pensamentos benignos que emergem do plano da vida do indivíduo.
sendo depois dirigidos ou difundidos em todas as direções no mundo da forma. Quem tem uma sensibilidade apurada e sabe como entrar em sintonia com essas ondas pode perceber qual a sua natureza e origem, e quem não compreende a lei cósmica pode colher os benefícios destas maravilhosas energias sem nunca saber qual a sua origem. Pouca diferença faz. O que nos interessa é vencer a preponderância das trevas humanas que ocorre hoje em dia pelo mundo afora, fazendo passar verdadeiras torrentes de luz através da aura de muitas almas que consagrarão as suas vidas como postos avançados da regeneração cósmica do planeta. Cristo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Quando falamos na luz do mundo, é da luz da aura que falamos e nos referimos a uma manifestação palpável. Dificilmente me contenho quando ouço os pensamentos dos que leem distraidamente as minhas palavras e depois dizem: mas que ideia tão vaga ele nos apresenta. Ao contrário do que pensam, os meus conceitos são incisivos e dou-os com um propósito bem definido e estritamente de acordo com a lei única de Deus. Digo isto porque me refiro às manifestações permanentes da graça universal. Além disso, pretendo registrar na vossa mente o fato bem importante de que a lei de Deus, a lei do seu amor, está estreitamente relacionada com a aura humana. O que é a aura humana senão um prolongamento do mundo da forma, na teia universal, do somatório daquilo que o indivíduo é na realidade? Fecha aspas, Kuthumi. Então vejam que a aura é a somatória de toda aquela energia cósmica utilizada pela alma. Fantástico isso, porque nós temos que lidar com aquela energia que nos envolve, criada por nós mesmos a partir da utilização da fonte da energia. E você pode visualizar a sua aura plena de luz. Imagine a cor que você intuir. E isso fortalece a aura e, ao mesmo tempo, está trazendo a sua atenção para a luz. E o que é treva? Treva é a ausência de luz. Se você imagina a luz e não pensa na treva, não dirige sua atenção para a treva, você já está diminuindo seus problemas. Fortalece a sua aura e segue em frente, que tudo vai dar certo. Os raios cósmicos são a consciência de Deus em ação. Eles representam os diferentes níveis de consciência de Deus em ação através do cosmos. No livro de ouro de Saint-Germain está escrito, abre aspas, quando perceberdes que vosso próprio pensamento e sentimento podem produzir o que necessitais, sentir-vos-eis livres do desejo de possuir tudo o que o mundo externo vos possa dar. Asseguro-vos que não existe um mundo sobrenatural. Enquanto pisais na esfera superior, ela será tão real e verdadeira como vós. O mesmo acontece ao contrário. É apenas um estado de consciência. Para a alegria de vossos familiares, vos direi que daqui a 100 anos haverá centenas de pessoas que poderão usar os raios cósmicos para limpar e conservar suas casas, e que quando já não sintam vontade de seguir a moda comercializada, tecerão os seus mantos de um só fio e sem costuras, feitas de raios cósmicos. Muitos estudantes perguntam qual a razão de os mestres, com todos os seus poderes criadores, preferirem viver em casas humildes. A explicação é simples. A maior fonte das suas atividades é em altas esferas, dirigindo magnos raios de luz para a bênção da humanidade desde seus lares de luz e sabedoria. Estes são tão belos e transcendentes que são invisíveis para aqueles de vós que ainda ocupam o corpo físico. Se conseguisseis compreender isto, seria evitada muita confusão e vos sobraria mais tempo para usardes na atividade da grande presença eu sou. Isso vos levantará estados transcendentais que consumirão a ansiedade pelas riquezas do mundo externo, as quais nada mais são do que aparências e comparação com o poder criador inerente a todos vós. Só podereis manifestar esse poder transcendental através de vosso controle e maestria. Eu vos digo, amados estudantes, filhos do Deus único, não vale a pena usardes
vosso mais sincero esforço, quando sabeis que podeis falhar. Empunhai o cetro de vosso magno poder criador, e assim ficareis livres para sempre de todas as amarras e limitações que torturam a humanidade através das eras. Eu vos asseguro que todo aquele que se empenha em adquirir o cetro e a maestria receberá toda a ajuda. Aquele de vós que tem a compreensão da habilidade criadora devem saber que podem criar tudo o que quiserem, não importando quais os níveis vibratórios na luz ou em qualquer outra forma que desejam manter. Sabeis que tendes a habilidade de transferir vossos pensamentos de Caracas a Nova York no mesmo instante, e tendes também o poder de modificardes vosso pensamento de uma condição de luz para uma forma tão condensada como a do ferro. O fato de que ainda não tenhais precipitado o visível do invisível produz em vós a dúvida, até que ocorra uma simples manifestação. Então, a vossa coragem e confiança exercerão domínio e não tereis dificuldade em precipitardes o que quiserdes. Muito legal isso, hein, Maria Lúcia? É maravilhoso, não? Muito bom. Nós podemos criar aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós conseguimos imaginar, nós podemos criar. E o que nos limita é só o conceito errôneo, somente, nada mais. E a gente já viu exemplos de manifestações assim indiretas de alquimia, quando a gente deseja uma coisa e aquilo de repente vem e aparece na mão da gente. Nós precisamos ampliar isso, esse poder de criar. E uma das principais coisas é eliminar o medo e a dúvida, né? São os maiores inimigos. Mas um outro inimigo que as pessoas não entendem é a falta de treino, de trabalho. Ninguém consegue chegar a manifestar, ou mesmo como Jesus fez, multiplicar os peixes, né? Manifestações físicas de poder, sem treinar, sem colocar as mãos para atuar na transferência de energia para o físico, sem usar a terceira visão, sem usar a palavra. Então vejam a nossa necessidade de trabalho, assim como Maria Lúcia sempre diz, a falsa hierarquia faz os seus trabalhos malignos, porque nós, filhos da luz, não podemos também fazer os nossos trabalhos, os nossos rituais constantes de magia branca, de trabalho pela luz, pelo bem. É necessário arregaçar as mangas. Na Pérola de Sabedoria, volume 9, número 21, nosso amado e poderoso Arturus, em 1966, um ditado dado a Mark Prophet, disse o seguinte, abre aspas, assim como a chuva forma acima das cabeças dos homens e não pode ser suspensa na sua descida, assim o poderoso plano de Deus foi formado antes da fundação da Terra e vai continuar a descer na forma de poderosos raios cósmicos sobre os planetas e todos os sistemas de mundos para a realização das intenções divinas. A resistência dos homens à conformidade com a vontade do céu, embora a vontade do céu tenha dado para a mão do homem a liberdade de escolha, é sempre uma força que deteriora a majestade da vida das pessoas e traz-lhes as cascas vazias de insatisfação. Quando o amor de Deus é analisado por aqueles que conhecem este amor por experiência própria, quando o amor de Deus é analisado por aqueles que ganharam a sua liberdade através do uso correto deste amor, nunca há a mínima crítica ao santo propósito da imortalidade, mas apenas uma humilde gratidão, que determina, de alguma forma, através de todos os ciclos da eternidade, dar honra e glória para os preciosos efeitos concebidos na mente de Deus e passados através dos ciclos da vida na forma em manifestação. As tragédias da experiência humana não se encontram dentro do reino dos céus, mas são manifestações das escolhas humanas, mais especificamente nas escolhas que são feitas na perdição do erro e sem honrar a justiça entre os homens. Fecha aspas. Então vejam, eu estou aqui lendo esses trechos de ditados e livros para vocês para chegarmos à conclusão do que são estes raios cósmicos. E aqui está bem claro, nesses textos, que estes raios cósmicos também são a consciência de Deus sendo direcionada.
porque nós podemos falar dos raios cósmicos de várias maneiras, como já fizemos até agora, mas estes raios cósmicos são, acima de tudo, isso tem que ficar bem claro, a vontade de Deus manifestada em nossas consciências, através destes fogos, dessas energias, influenciando o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões no dia a dia. A vontade de Deus vindo bater na nossa porta. Os raios surgem do fogo e são o fogo concentrado, direcionado para algum lugar, por alguma razão. Então houve um impulso inicial lá na mente de Deus para a Terra, trazendo a sua consciência para atuar sobre as consciências dos humanos, trazendo a vontade de Deus. É maravilhoso aprender a conviver com essas energias e aceitar estes raios de Deus, aceitar essas emanações da cabeça de Deus, porque Deus é um fogo consumidor. Então este fogo é o próprio Deus descendo e sua consciência se fundindo a nós. Quer dizer, esta separação que existe entre nós é apenas momentânea. Nós somos uma ligação constante com Deus, não é, Maria Lúcia? É verdade. E vamos lembrar que raio é luz, energia, vida, e luz, energia e vida é Deus. Eu adorei essa analogia que o poderoso Arthur fez, comparando a lei de Deus, o amor de Deus, o raio cósmico com a chuva que cai. Não tem como evitar, cai sobre a cabeça. Então vamos aprender a aproveitar bem isso, essas graças, essas bênçãos, essa luz que cai sobre nós. Ao invés de estarmos preocupados ou pensando na treva, no problema, que tudo isso que é negativo é ausência de luz. Se nós nos saturarmos de luz, as trevas desaparecem. O nosso amado mestre Ascenso Hilarion, em fevereiro de 1968, na Pérola de Sabedoria, volume 11, número 5, ditado dado a Mark Prophet, está escrito, abre aspas, não há nenhuma realidade no escuro, na frustração ou em uma doutrina de final dos tempos e de desesperança. Não existem finais mortos em Deus. A vida é abundante. Ela passa através de suas veias, nas veias da Terra, através do cosmos e expandindo os raios cósmicos. A vida na Terra ainda mantém os seus desafios de desenvolvimento e ninguém ouse ignorar a responsabilidade de ajudar seus semelhantes na realização das mesmas, pois a verdade é que o tempo é curto para esta geração. Fecha aspas. Vejam, amigos, aqui ele deixa bem claro que não existe essa cultura na grande fraternidade branca de que existe um fim do mundo. O que existe é o fim do mundo para aqueles que não seguem a vontade de Deus, porque é lógico, a liberdade tem um fim para aqueles que não seguem o caminho da ordem e do progresso e da vontade de Deus. E terminam os ciclos, as fases, termina um, inicia-se outro imediatamente. É o nascimento, crescimento, decadência e final, mas não morte. É final de ciclo apenas. É o que nós estamos vendo, saindo de uma era, entrando em outra. E é isso que a gente tem que ver. Tem pessoas que preocupam e pensam, mas vai acabar o mundo? Outro dia ainda me perguntaram. A gente não tem que pensar nisso, nós temos que pensar no renascimento dos ciclos, das eras. E é isso que nos interessa. E tudo que nós fazemos, nós criamos o nosso destino. Então nós devemos olhar para a luz, para a construtividade, para o que é bom e melhorando a cada dia. Deus é a cultura da vida, jamais a cultura da morte. E é nisso que nós precisamos pensar, sempre. Somos pró-vida, em tudo. Na Pérola de Sabedoria, volume 16, número 47, o nosso amado Hélios, regente do Sol da nossa galáxia, em 1973, deu um ditado a Elizabeth Clare Prophet, abre aspas. Eu sou Hélios, e eu dedico os filhos e filhas de Deus para a consciência solar do Sol. Eu coloco meu eletrodo dentro de suas próprias mentes e cérebros neste dia, carregando vocês para que possam estar alinhados com os raios cósmicos. Não com o filho das trevas, mas com o filho da luz. Eu liberto vocês nesta hora, ó filhos amados do meu coração. Eu livro vocês nesta hora das imposições da falsa hierarquia. Eu agora intensifico a ação do magneto do grande Sol central para desmagnetizar os centros solares dentro do seu ser.
libertando-os de todos os falsos ensinamentos, falsas hierarquias, emanações psíquicas e astrais e qualquer substância que impeça o fluxo da energia solar. Fecha aspas. Vocês vejam, amigos, que a primeira pergunta que alguém faz quando ouve uma invocação como essa de Hélios, trazendo a cura e a purificação, se isso que foi dito em 1973 tem algum efeito sobre vocês que estão ouvindo agora. Com certeza tem. Eu estou aqui repetindo as palavras dos mestres para vocês. Então, se Hélios fala isto, e eu dou esta palavra a vocês, e isso entra no ouvido de vocês, ele tem como fazer essa ação ocorrer agora em vocês. Através desse trabalho, desse programa, através das palavras que eu estou trazendo, que são as palavras do mestre. Magnífico isso, não, Maria Lúcia? É maravilhoso. Os mestres têm como saber que tal estudante ouvirá aquele ensinamento que ele transmitiu hoje daqui a 800 anos. Ele não faz só para aquele grupo que está ouvindo naquele momento. Ele faz para a humanidade tirar proveito. E sempre que é transmitido novamente, ou que é lido novamente, aquilo atua de novo. Então, se você ouve uma invocação assim, de purificação em sua vida, você naquele minuto fecha os olhos e diz: amém, eu aceito essa purificação. Essa é a palavra do mestre. Na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 15, o nosso amado Arcanjo Miguel, em 1974, disse à mensageira Elizabeth Klaproth. Lembro vocês que nós estamos lendo trechos dos ditados, não são os ditados completos. Abre aspas. Eu sou Miguel, príncipe dos arcanjos e defensor da fé. Eu sou a manifestação da luz da santa vontade de Deus, e eu sou o representante das 4 forças cósmicas, cujas energias estiveram pulsando sobre vocês, na forma de raios cósmicos durante a sua estada nesta conferência. Gostaria de explicar que as energias dessas forças, que guardam os 4 lados da cidade quadrangular, são necessárias para o alinhamento de suas consciências com a grande fraternidade branca, com as hostes de luz e com o seu plano divino para esta era. Fecha aspas. Sem comentários. Na Pérola de Sabedoria, volume 17, número 5, o grande diretor divino, em fevereiro de 74, diz o seguinte para a nossa mensageira Elizabeth Klaproth, abre aspas. Assim, porque a Terra como esfera perfeita já não era ela mesma perfeita, ela se colocou como vulnerável à invasão da imperfeição na consciência de outras correntes de vida. Este é mais um excelente exemplo da proteção que a pureza oferece, da proteção que a pureza é, quando a humanidade se distancia desta perfeição que a integralidade com Deus traz, então eles ficam vulneráveis às formas mais horrendas de manifestações astrais que flutuam diretamente através das redes de sua própria consciência, pois estes são menos que perfeitos e, portanto, servem como um ímã para magnetizar os véus da energia de outros mundos a partir do espaço interestelar. E então vocês veem ainda hoje perigosos raios cósmicos penetrando a Terra devido à vulnerabilidade, à traição e o egoísmo da própria consciência da humanidade, que deveria magnetizar a luz do Cristo, do Logos solar, do grande Sol central. Fecha aspas. Vejam o que o grande diretor divino está dizendo. Quando nós aceitamos o mal na nossa consciência, quando pensamos com medo, quando pensamos com ódio, quando pensamos com energias ruins, nós nos tornamos magnetos, ímãs, para energias ruins que vêm de outras esferas, inclusive. A mensageira ensina muito que muitas vezes a gente sai bravo, nervoso pela rua, e se nós nos depararmos com um montante grande de energia que ficam vagando pelo tempo, pelo espaço, ali como nuvens que andam sobre as cidades, nuvens negras de ódio, se de repente nós passarmos debaixo de uma nuvem de ódio, quando nós estamos sentindo ódio, então nós magnetizamos aquilo e, nossa, isso potencializa, nos torna muito mais odiosos, né, dentro de nós mesmos do que estávamos antes e podendo atrair situações de ódio ainda maiores. Por isso precisamos ser magneto para o bem absoluto e só com harmonia
e bem-estar interior é que nós conseguimos isso, e colocando a atenção na presença eu sou. Essa é a manifestação da lei, que o semelhante atrai semelhante. Não tem como evitar, é como a chuva que cai. Na Pérola de Sabedoria, volume 24, número 30, o nosso amado Sr. Maitreya, em julho de 1981, disse a Elizabeth Klaproth, mensageira da Grande Fraternidade Branca, abre aspas, existe um processo de vida tornando-se vida, fotossíntese. Assim, a vida dentro de vocês, absorvendo raios cósmicos, e toda a imensidão de Deus torna-se uma única célula de identidade. Eu estou afirmando que eu sou Maitreya, no próprio corpo físico da mensageira e de vós todos. Eu estou afirmando o rebaixamento do meu ser em dimensões físicas, jamais penetradas por mim. Pois eu desejo perturbar a poeira, eu desejo estremecer as camas da casa planetária, e as camas onde dormem os mortos precisam acordar para a vida eterna ou a maldição eterna. Como o profeta escreveu, e assim é. Fecha aspas. Amém, Maitreya. Esperamos a sua presença na Terra para chacoalhar essa poeira e tirar toda essa nojeira de energias mal qualificadas na Terra, para que possamos todos nós nos elevar na luz. Na Pérola de Sabedoria, volume 24, número 55, o amado Lanello nos diz o seguinte, o ditado dado a Elizabeth Klaproth em 1981, abre aspas, gostariam de sentir os raios cósmicos das estrelas? Será que vocês conhecem a vibração de Sírius? Vocês podem, eu digo, vocês podem se quiserem, mas o amor precisa purgá-los da grosseria, da crueldade na palavra falada. O amor precisa purgá-los desses receptores que ainda ouvem os demônios da noite e as suas vaidades e as suas palavras profanas. O amor precisa purgar vocês e silenciar toda dissonância em suas consciências. Um amor que brilha como o fogo. E por quem? Por Deus. Por Deus. Deus. Um amor que brilha pelo amigo e pelo vizinho e pela criança que não é vista. Fecha aspas. Um amor total. O amor purifica, o amor eleva, o amor transmuta, o amor regenera. O amor serve o próximo. E o amor é ação. A pessoa diz, eu amo, e não faz nada. Não é amor. Amor é ação. E para terminar, então, com chave de ouro, como disse Maria Lúcia, essa última pérola de sabedoria que eu quero ler um trecho para vocês é da nossa amada Mãe Maria, a Virgem Maria, como é conhecida aqui pelos brasileiros, na sua Pérola de Sabedoria, volume 32, número 64, dado em 1989, a Elizabeth Klaproth, Maria Santíssima, diz o seguinte, abre aspas, bem, na realidade, como Maitreya lhes ensinou, Deus nunca se afastou, mas a alma tem se afastado de Deus, descendo em outros níveis e vibrações. Então, Deus estava lá todo o tempo, mas onde estavam vocês? Por que vocês não estavam desenvolvendo vossas faculdades divinas que lhes permitiria manter contato constante com seu pai e sua mãe? Por que vocês não levantaram suas antenas? Por que vocês não conseguiram atrair para si os raios secretos e os raios cósmicos, as emanações do seu Deus? Fecha aspas. Sem comentários, de arrepiar. Realmente, o que falta é vergonha na cara de todos nós, porque todos nós caímos, de uma forma ou de outra, estamos caídos longe de Deus e precisamos nós mesmos voltar para casa. Todo o apoio dos mestres está aí, meus amigos, nos envolvendo por todos os lados, com oportunidades para chegarmos a Deus. Para isso, precisamos realmente nos entregar de corpo e alma e atenção total voltada para a luz. E estão nos acenando e mostrando uma vida de poder, de alegria, de abastança, de beleza, de saúde. Uma coisa maravilhosa. A Karina de Niterói nos escreveu dizendo: bom dia, amado grupo de estudos da luz e amados instrutores da luz de Deus. Paulo e Maria Lúcia. Ouvindo o programa 89, eu fiquei com dúvidas sobre as cores. A preta não traz energia boa, mas como explicar, por exemplo, a roupa das freiras, os hábitos, que são pretos,
E também gostei da explicação sobre a cor laranja, nunca gostei de vestir algo dessa cor. Antigamente não gostava do vermelho e com o tempo passei a gostar, mas agora vou passar a evitar, de acordo com o que foi ensinado no programa. Mas e as rosas no altar, por exemplo? Não é aconselhável comprar rosas vermelhas? Muito grata, vitória na luz poderosa de Deus, que sempre vence, Karina. Karina, querida, é necessário e muitíssimo importante para o místico aprender a discernir entre o ensinamento e a instituição. Jesus transmitiu o ensinamento do cristianismo, mas ele não fundou as instituições cristãs. Nem tampouco foi São Pedro que fundou a igreja. Assim também é em relação às escolas místicas. Precisamos saber se o ensinamento que estamos estudando veio por meio do mensageiro oficial escolhido pela fraternidade ou se foi liberado após seu afastamento. Isso faz toda a diferença. Nós nunca vimos quadros de Jesus e de seus discípulos usando vestimenta preta. Se isso foi decisão posterior de alguém lá na igreja, então nós temos que considerar que não é uma coisa tão importante assim. Não foi ensinado por Jesus, certamente. Nós devemos compreender que as religiões são boas, mas elas liberam um ensinamento exotérico, enquanto as escolas místicas, como as dos mestres ascensos, as escolas de mistérios, liberam um ensinamento esotérico, que é bem mais profundo, que é direcionado para aqueles que já estão prontos, que entendem a verdade, enquanto as religiões são direcionadas para o grande público. A diferença é como de um curso básico para um curso de grau superior. Não creio que as rosas vermelhas possam trazer algum mal em nossa sala. A gente deve procurar, nas rosas, escolher aquelas com cor mais rubi. O rubi é aceito. O vermelho não é ruim. O vermelho claro é ruim. O vermelho que veio da deformação do rosa. Mas o vermelho rubi, que é aquela força total do Espírito Santo, esse é bom, você pode levar para o altar. Os mestres nos pedem, por outro lado, para colocar no altar cores relativas aos 7 raios. Esse é o ideal. Outra coisa importante para vocês pensarem é que se vocês levam flores ao altar, essas flores não podem de forma alguma entrar em decomposição no altar. Antes dela começar a envelhecer, vocês tiram ela do altar. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo o seguinte: Caros Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz, na página 21 do livro de ouro de Saint-Germain está escrito, abre aspas, senti profundamente estas afirmações de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Repetia 3 vezes, silenciosa ou audivelmente, e notai a elevação de consciência que experimentareis. Esta afirmação não só purificará o seu pensamento, como também é a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada na correção da maior das barreiras que impedem de atingir a plena altura da realização espiritual. Todo aquele que começar a sentir o impulso interno de corrigir esta condição e empregar com seriedade e constância a afirmação dada, fará subir essa maravilhosa corrente de energia ao mais alto centro situado no cérebro, tal como foi planejado originalmente. Fecha aspas. Pergunto, diz o Renato, que centro é este? Na aula sobre o eu superior, Paulo, quando você diz o meu Cristo é o meu guia e se manifesta no meu coração e na minha mente, é o mesmo que dizer eu sou a ressurreição e a vida? A barreira que o mestre se refere é o uso do chakra da base para o sexo? Vitória sempre, Renato. Renato e amigos, este centro mais alto é o chakra da coroa, que é o chakra da presença eu sou. Não considero que seja, Renato, dizer a mesma coisa, mas ambas elevam a consciência para o mesmo nível. A frase de Jesus, ainda mais, pois é uma frase de sumo poder. A maior barreira à evolução humana, Renato, é colocar Deus em segundo plano.
Quando colocamos a atenção em Deus e cumprimos o primeiro mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de tudo, então todas as barreiras desaparecem. Vocês conhecem, Renato e amigos, as afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo? Vejam o texto original em inglês que eu mandei por e-mail para vocês e em português da nossa tradução. Vocês podem me acompanhar. Em inglês fica assim: I am that I am the open door which no man can shut, I am the light which lighteth every man that cometh into the world, I am the way, I am the truth, I am the life, I am the resurrection, I am the ascension in the light, I am the fulfillment of all my needs and requirements of the hour, I am abundant supply poured out upon all life, I am perfect sight and hearing, I am the manifest perfection of being, I am the illimitable light of God made manifest everywhere, I am the light of the Holy of Holies, I am a son of God, I am the light in the holy mountain of God. Em português, nós encontramos duas versões destas afirmações de Jesus. Uma é a tradução fiel e literal, e a outra não. Elas diferem em alguns pontos, nós optamos pela tradução fiel. As afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo serão a nossa frase da semana. Eu peço a vocês que façam durante a semana. Vamos fazer 3 vezes comigo. Repitam comigo. Eu sou o que eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, eu sou a luz que iluminou todo homem que veio ao mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a ascensão na luz, eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências a cada momento, eu sou o suprimento abundante fluindo sobre toda a vida, eu sou a visão e audição perfeitas, eu sou a perfeição manifestada do ser, eu sou a ilimitável luz de Deus manifestada por toda a parte, eu sou a luz do Santo dos Santos, eu sou um filho de Deus, eu sou a luz na sagrada montanha de Deus, eu sou o que eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, eu sou a luz que iluminou todo homem que veio ao mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a ascensão na luz, eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências a cada momento, eu sou o suprimento abundante fluindo sobre toda a vida, eu sou a visão e audição perfeitas, eu sou a perfeição manifestada do ser, eu sou a ilimitável luz de Deus manifestada por toda a parte, eu sou a luz do Santo dos Santos, eu sou um filho de Deus, eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Eu sou o que eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar, eu sou a luz que iluminou todo homem que veio ao mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a ascensão na luz, eu sou a satisfação de todas as minhas necessidades e carências a cada momento, eu sou o suprimento abundante fluindo sobre toda a vida, eu sou a visão e audição perfeitas, eu sou a perfeição manifestada do ser, eu sou a ilimitável luz de Deus manifestada por toda a parte, eu sou a luz do Santo dos Santos, eu sou um filho de Deus, eu sou a luz na sagrada montanha de Deus. Estas frases foram dadas por Jesus Cristo em ditado a Mark Prophet. E são, com certeza, frases de grande poder que vocês podem fazer diariamente. Eu vou passar para vocês uma visualização maravilhosa que fortalece muito esse mantra. Eu sou a ressurreição e a vida, ou as afirmações transfiguradoras todas, como você desejar fazer. Esta visualização foi extraída do livro Climb the Highest Mountain. É assim, você imagine o desenho de um 8 muito grande, que vai desde o cosmos até a tua pessoa aqui embaixo. Você se visualiza dentro da parte inferior do 8. A parte superior está no cosmos, e no encontro das linhas, você visualiza o seu Cristo pessoal. Então, enquanto você recita este mantra, ou qualquer outro mantra que você deseje também, você imagina
energia girando. Nas linhas do 8 de você, passa pelo seu Cristo pessoal, vai para o cosmos e volta a você. E assim ela vai seguindo enquanto você está recitando. E o que acontece? Você envia uma energia impura e ela passa pelo seu Cristo, vai ao cosmos e volta absolutamente purificada para você. Volta aperfeiçoada. É muito forte essa visualização com o mantra que foi passado agora. A Simone Bennett, de Porto Alegre, nos escreveu dizendo: Olá, Paulo e Maria Lúcia, hoje eu trago um testemunho sobre a importância da qualidade da alimentação independente da classe social. Estive no verão em uma praia em Santa Catarina e eu presenciei uma cena que eu quero relatar a vocês. Eram 3 senhoras, de uns 55 anos ou mais ou menos, conversando sobre alimentação. Pessoas muito simples que sobrevivem do peixe. Uma se queixava de dores aqui e ali e colocava a culpa na idade. A outra ouvia e concordava enquanto comiam uma bandeja de biscoitos e doces de todos os tipos. A terceira disse: Eu não como isso. Eu não tenho dor em lugar algum. Já sofri muito de tudo o que é dor. Vivi em médicos fazendo exames, até que aprendi a comer certo. Hoje me alimento de coisas saudáveis e sou saudável. Ela contava que aprendeu em uma consulta de 2 horas com uma médica naturalista e aplicou o conhecimento em sua vida, emagreceu 15 quilos e sem nenhum remédio está saudável. Com essa idade ainda pega o seu barco e vai sozinha ao mar pescar. Adorei ver uma senhora, sem estudo algum, falar sobre alimentação natural com a autoridade de quem conhece o que fala. Bom saber que a persistência da médica em levar esse conhecimento a pessoas tão simples teve êxito. Fez toda a diferença entre uma vida depressiva com dor ou ser um agente da mudança em seu círculo de amizades. Abençoada seja, fiquem na luz de Deus, eu sou Simone. Simone, querida, assim nós vemos como uma pessoa pode fazer a diferença para melhorar este mundo. Os estudantes da luz podem fazer esse trabalho de conscientização de uma alimentação saudável. Há uns 2 anos, a zeladora do meu prédio começou a queixar-se da vista e de dores no estômago. Cada dia, quando cruzava com ela, dizia que a visão estava mais fraca. Orientada pelo nosso síndico, ela foi a um bom médico, fez todos os exames, mas a visão continuava piorando dia a dia. E ela é uma pessoa também cinquentona, ainda forte, saudável, com tanta vida pela frente, com netos e filhos, não poderia ficar sem trabalhar tão cedo. Foi então que me dei conta que ela poderia estar com a saúde afetada por uma alimentação deficiente. Convidei-a a almoçar na minha casa. E ela adorou o arroz integral, mas recusava a salada. Falou tanto na delícia do meu arroz integral para os meus vizinhos, que muitos passaram a adotá-lo também. Hoje ela adora saladas. Aprendeu a tomar missô para o estômago, a comer frutas, que nunca comia, suco de cenoura, e até mesmo clorofila ela faz todo dia para si mesma. Não se queixa mais da vista, embora não tenha recuperado, mas pelo menos estacionou. O estômago está ótimo e nada sente mesmo quando ela tem problemas. Nós somos 10 condôminos aqui e ela almoça um dia na casa de um, outro dia na casa de outro. O que ela aprendeu sobre alimentação está passando para as filhas, para os netos e para os vizinhos. E é assim que esse mundo vai mudando, não é? O Francisco, de Nova Friburgo, nos escreveu dizendo: Olá, Paulo, Maria Lúcia e amigos do grupo. O Paulo sempre diz que nós precisamos fazer afirmações positivas. Dizer aquilo que queremos e nunca aquilo que não queremos. Até aí tudo bem, mas o que me confunde é como posso dizer que sou magro se sou gordo, ou saudável se estou doente, ou mesmo rico se sou pobre.
sem entrar em um grande conflito interior. O problema é que se eu afirmo e digo o que não sou, parece que eu estou mentindo para mim mesmo, pois não estou falando a verdade. O que os mestres falam sobre isso, não sei, me parece contraditório. Francisco. Francisco, meu querido de Nova Friburgo, cidade onde eu já morei e gosto muito. Eu quero dizer o seguinte: as afirmações transfiguradoras de Jesus Cristo que acabamos de fazer mostram a opinião dos mestres sobre o assunto. Se eles nos pedem para fazer aquelas afirmações, eles sabem que nós podemos e devemos fazer afirmações mesmo sem ser. Mas eu vou tentar explicar para vocês a forma que eu enxergo isso, pois, assim como você, Francisco, eu também já tive a mesma dúvida. Você entenderá melhor este ensinamento se estudar a aula dos ciclos cósmicos também. Mas eu vou dar uma palhinha do assunto, né, voltar a falar o que muitos já conhecem aqui, sobre os corpos inferiores. Nós temos 4 corpos inferiores. Eles fazem a manifestação acontecer no planeta. Tudo o que está na forma física um dia esteve no plano do espírito. Do espírito veio para a mente. Assim sabemos que tudo o que existe um dia esteve na mente de alguém. Depois de mentalizado, houve o desejo de manifestação. E então, só assim se manifestou. O corpo da memória, ou espiritual, o corpo da mente, ou mental, o corpo dos desejos, ou emocional, e, por fim, o corpo físico. Essa é a sequência, nada foge a isso. Pense, então, no relógio dividido em 4. No primeiro quadrante é composto das 12, 1 e 2 horas do relógio. É o corpo do espírito, o corpo etéreo. O segundo quadrante vai das 3, 4 e 5 horas. É o corpo mental, termina lá nas 6 horas. O terceiro quadrante é composto das 6, 7 e 8 horas do relógio. É o corpo emocional, ou astral. Termina lá nas 9 horas. E o quarto quadrante é composto das 9, 10 e 11 horas do relógio. É o corpo físico. Ocorre que o físico, amigos, começa nas 9 horas. Lembrem-se de que o 9º mês, o bebê nasce, se manifesta para a vida. E às vezes até antes disso, nas 8, né? Mas é das 8 para as 9, é naquele momento, quando completa-se 9 meses, ou seja, não é nas 9, é quando chega nas 9 que o bebê nasce. Visto isso, que sei que a maioria de vocês, como eu já disse, já compreendem bem, a gente já vem falando sobre esses 4 corpos há muito tempo para vocês, eu quero então agora responder a sua pergunta, Francisco. A resposta que eu encontrei para anular esta mentira do eu inferior, de que não podemos afirmar a realidade divina sem que ela esteja já manifestada, é a seguinte, preste atenção. Quando, por exemplo, um aleijado afirma que já pode caminhar e faz esta afirmação neste exato momento, se ele sabe as técnicas de controle positivo dos 4 corpos, a afirmação já está atuando nos 4 corpos. Só falta manifestar como verdade aos olhos da humanidade encarnada. Mas como assim? Ele, como indivíduo físico, afirmou a sua verdade. Ele diz, eu posso andar. Ele ainda não anda, mas o seu corpo físico já afirma essa verdade. Quando ele abre a boca para falar, então, as suas palavras, ele diz isso utilizando aquilo que já é físico, uma matéria física, o seu corpo físico, um dos 4 corpos. Então, sua palavra, que é Deus, pois a palavra é Deus e Deus é a palavra de Deus ancorada no corpo físico, ativa o mundo espiritual do seu primeiro corpo, o corpo da memória, o seu corpo etéreo espiritual. Eu posso andar. Essa palavra preenche o corpo etéreo, o seu corpo espiritual. Na sequência, a energia iniciada do poder andar, falado na sua afirmação positiva, ativa a mentalização. Ele visualiza-se caminhando, andando. Então agora a sua afirmação já está no corpo espiritual e no corpo mental. Então ele passa a sentir a alegria de estar caminhando, mesmo que ainda mentalmente. Ele passa a desejar ir e vir, sempre caminhando. E acreditando nisso.
Sua gratidão a Deus neste momento precisa ser total, pois sabe que a cura está quase acontecendo. Então ele afirma, pensa e sente que anda. Ou seja, já são 3 corpos totalmente tomados por essa verdade. Acontece que o corpo físico é a consequência desses outros 3. Só há manifestação física quando esses 3 corpos estão preenchidos com a verdade. Assim vejam que para Deus, se você pensar, desejar e falar, então já está manifestado. Então mentira não é. É como o bebê que ainda não nasceu, mas já está na barriga, pronto para ser parido. Quando minha esposa engravidou, o médico nos deixou ouvir a batida do coração do bebê e nos disse que o bebê já estava entre nós. Já estava vivo, só faltava sair para fora do útero. Então, ele já era uma realidade interna, mas não externa. O médico disse que tudo o que fizéssemos dali para frente precisaríamos ter em mente de que um bebê estava conosco o tempo todo. Assim, o homem aleijado, que afirma e pensa, precisa aprender a desejar, acreditar e agradecer a Deus. Se ele souber essas leis da alquimia e da manifestação, então ele vai manifestar. Pois sua mente carnal não poderá perturbá-lo mais nem um só minuto com esta mentira de que o que ele afirma é uma mentira. Porque a palavra é Deus. Não podemos utilizar a palavra em vão. Falar em perfeição e a irrealidade de Deus é utilizar em vão. E é por isso que precisamos afirmar sempre as coisas boas e verdadeiras. Nossas afirmações positivas e verdadeiras daquilo que queremos manifestar são como um bebê germinando dentro de nós, esperando o momento para nascer. Essa técnica que o Paulo transmitiu a vocês, o conhecimento que ele transmitiu, pode ser também chamado de mapa do tesouro. E isto é infalível. Se você imagina, por meio do corpo da imaginação, que é o corpo etéreo, e depois você visualiza por meio do corpo mental, sente com o corpo emocional, não tem como aquilo não se manifestar no plano físico. É questão de tempo, pode ser 2 meses, 3 meses, 6 meses. Se você não tem uma casa, um carro, um computador e precisa disso, imagine o lugar que vai colocar isso e comece a imaginar, pensar, sentir e afirmar. E então a manifestação virá, com certeza. Em outras palavras, eu quero confirmar o que o Paulo já disse com outro exemplo, para mostrar que isso não é de forma alguma mentira, ilusão. Vamos imaginar o agricultor. O agricultor não tem cenoura, mas ele quer cenoura. Então o que ele faz? Ele pega uma semente de cenoura numa terra arada e ele vai semear aquilo, adubar e vai colher cenoura e terá abundância de cenoura brevemente. Então, o que é o pensamento? O pensamento, ele é a semente. Então, você não tem abundância, ou você não tem isto ou aquilo, mas você tem a semente dentro de você, que Deus deu a você, que é o pensamento, que é a imaginação. Então, você não está mentindo, porque você vai semear aquilo que virá manifestar-se brevemente. E quando será a manifestação? Aí depende do teu trabalho espiritual. Saint Germain manifesta, ele pensa, imagina e manifesta em 1 minuto, em segundos. Nós podemos demorar 1 mês, 2, 3, 6, dependendo da nossa crença, dependendo de quanto menos dúvida existe dentro de nós, dentro da nossa consciência. Maravilhoso, Maria Lúcia, essa sua explicação realmente complementa muito e eu quero colocar um ponto aqui que me veio enquanto você estava falando. Vejam só, você tem aquele arado maravilhoso, aquela terrinha toda aradinha, quem já conhece fazenda sabe bem como é que é, o fazendeiro vai, passa o arado, passa o trator, revolvendo a terra, aí vem, planta a sementinha, ela está lá debaixo da terra escondidinha, daí vem um amigo na sua fazenda, o fazendeiro diz, olha, minhas cenouras estão todas aí plantadas, e o amigo diz, o quê? Você só tem terras aí, só terra, você não tem nada plantado, não estou vendo nada, não é? Imagine que o fazendeiro acreditasse, e ele dissesse, não, será que eu não tenho mesmo? Meu Deus, então não vai nascer, não vou ter isso, não vai acontecer. E ele então desanima e para de adubar, para de molhar,
para de tratar aquilo, para de ter expectativa da chegada daquelas cenouras. Talvez elas não vinguem e não venham a nascer, não é, Maria Lúcia? É verdade. Então é mais ou menos, é ridículo, parece ridículo. Eu falei a história justamente para mostrar quão ridículo é acreditarmos na mentira de que não podemos manifestar aquela televisão, aquele carro, aquele projeto divino de ser, de atuar, porque alguém na nossa mente, um espírito do astral, um demônio caído veio, um eu inferior dentro de nós. Seja lá qual for a origem do pensamento que diz, você está falando a mentira, como o nosso querido Francisco disse aí, e muitos de nós sentimos. Né? Então, isso é mentira e é ridículo acreditar nessa mentira. Mas Saint-Germain sempre fala, silêncio vale ouro. Porque se nós contamos nossos projetos para as pessoas, eles vão dizer, essa semente não era boa, porque não teve chuva, porque não está previsto chuva, ou veio chuva demais, e você vai perder tudo isso, lança dúvida na mente da pessoa que atrapalha. Então, o melhor que nós temos que fazer é silenciar. Um ponto importante que ficou fora dessa explicação nesta aula do programa 97, gravado lá em 5 de abril de 2009, é que sempre nós devemos pedir a bênção de Deus sobre todos os nossos sonhos, sobre todas as nossas vontades de manifestação. Nós não sabemos se é a vontade de Deus que nós realizemos tal desejo. Não sabemos se o karma que vivemos exige que esta situação continue por um certo tempo. Por exemplo, os deficientes físicos que Jesus curou serviram ao propósito da demonstração da cura que Jesus fez com eles. Assim, estava no plano divino deles serem curados por Jesus. Então, não importava o trabalho que eles fizessem para conseguir a cura, eles continuariam com este problema até que Jesus cruzasse o seu caminho. Muitas vezes, uma pessoa evolui muito espiritualmente porque está com um problema muito sério. Então, enquanto ela não evoluir espiritualmente, ela não deve se livrar daquele sofrimento que está passando, pois o karma serve como instrutor. Este é o meio pelo qual os mestres ascensos trabalham para levar o indivíduo a procurar a luz. Se a vida estiver muito maravilhosa, ele não vai procurar o Senhor. É por esta razão que devemos também, sempre antes de iniciar este processo de manifestação ensinado neste programa, pedir a Deus para que nos ilumine e nos mostre se devemos realizar esse trabalho. Precisamos saber se é a vontade de Deus que isso se realize, se podemos então realizar tal manifestação de acordo com a vontade de Deus. Você pode desenvolver esta série sempre com muita fé e confiança, mas ao final afirme sempre, Senhor, seja feita a tua vontade. E entregue, confie, aceite que a vontade de Deus aconteça acima da sua. Senhor, mostre-me o caminho, caso eu esteja equivocado. Ilumina, Senhor. A próxima pergunta vem do Renato de Niterói. Boa tarde, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da Luz. No livro Preveja o Seu Futuro, páginas 68 e 69, está escrito, abre aspas, temos sido inconscientemente nutridos pelo fluxo vivente desta energia cósmica da palavra que se mantém em movimento, que continua fluindo. Ela está ancorada na presença eu sou de cada um. Está ancorada no Cristo pessoal e continua girando conforme a roda da vida. Fecha aspas. Renato pergunta, somos a palavra quando falamos aqui neste site? Você nos respondendo e nos fazendo as perguntas com a nossa voz? Na vida diária, quando falamos com alguém, nossa palavra vai para o indivíduo e retorna para nós, conforme o que falamos com esta pessoa? Continuando na página 77, lê-se, abre aspas, você é importante como manifestação suprema de Deus. Sua importância como manifestação de Deus significa que você deve dar importância a si mesmo. Valor próprio não como um ser humano, mas como uma chama. É a chama em você que executa a tarefa. É a chama que é essencial, é a individualização desta chama através da alma que o torna único, que faz de você a mandala. Fecha aspas. Então, Paulo, Maria Lúcia, eu sou a chama, eu sou o verbo, eu sou a ação a todo momento. Vitória sempre, Renato.
Meu caro Renato, um aspecto importantíssimo a considerar nesse texto que você enviou é o fato de termos estado até agora inconscientes da luz que nos provê a vida, o alimento, a oportunidade de evolução. A libertação da alma está na capacidade de direcionar a atenção para a luz da palavra encarnada, o Cristo interno. As nossas palavras são como cálices para receber a luz crística na Terra. Toda energia que liberamos por meio do pensamento, sentimento, palavra e ação retorna multiplicada, como aliás já foi comentado anteriormente neste mesmo programa. Seja essa energia de amor ou de ódio, de raiva, de ciúme, de alegria ou vitória. O homem é a criação central do universo, é o Filho de Deus, que está aqui para manifestar a luz de Deus, para refletir a luz de Deus no plano da matéria, para expandir a luz de Deus. E agora aqui está a sua resposta bem definida. Quando nós dizemos eu sou, é o mesmo que dizer Deus em mim é. Portanto, eu sou a chama, eu sou o verbo, Deus em mim é o verbo, Deus em mim é a chama, Deus em mim é. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.